hoje é aquele dia que você avisou, mais estiada, mas depois vem mais chuva, é isso? É o nosso respiro, é o nosso fôlego aí na semana para ir até sexta-feira, porque tem mais instabilidade pela frente. Hoje é bem verdade, é o dia pouquinho seco, Marta, em relação aí aos anteriores. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que aquela frente fria trouxe chuva para o nosso estado, especialmente uma chuva mais persistente, ela já deu uma boa afastada aqui de Santa Catarina. É por isso que hoje nós temos aqui um mapa dividido. Do centro pro litoral, vamos ter um dia bastante nublado, bastante encoberto, com algumas pouquíssimas aberturas de sol, mas no geral a chuva dá uma trégua. É um fôlego no meio dessa semana aí que está movimentada. Enquanto isso, no oeste, apesar do desenho aqui da chuva, é porque pode ter uma condição de chuva muito pontual, no geral, no oeste, a gente já tem condições para ver aí o sol aparecendo ao longo do dia. Gente, com calma, não é aquele dia de céu de brigadeiro pro oeste, é com sol entre nuvens, por vezes mais encoberto, mais cinzento, por vezes uma parecida do sol. Temperaturas, a gente tem muito parecido com os últimos dias aí. A gente está falando de algo abaixo dos 20 graus. E aí, Marta, eu prometo que daqui a pouquinho eu volto para a gente repassar limpo todas as informações da Central do Tempo. A gente te espera, Bárbara, até já. Chegou a hora da Central do Tempo, às 7h36. Bárbara de volta, bem-vinda. Obrigada! Vamos lá falar sobre essa quarta-feira, que é um respiro, é um fôlego no meio da nossa semana. Então já vamos repassar esses recados. Para hoje, temos muitas nuvens ainda no céu, mas mais aberturas de sol. Especialmente da Grande Florianópolis em direção aqui ao litoral. Uma chuvinha bem isolada agora no início da manhã, tá? Mas é pouca coisa. No geral, vai ser um dia um pouquinho mais encoberto, com aberturas de sol, eu diria, do centro para o litoral. No oeste, a gente vai ter mais aberturas de sol. Por que eu botei esse ícone aqui da chuvinha? Porque lá no fim do dia, a partir da tarde, pode ter alguma chuva isolada para o oeste. Mas, no geral, quem mais vai ver o sol hoje é aqui, ó. Grande Oeste. Vamos falar das temperaturas também? Porque a gente tem poucas mudanças em relação aos últimos dias. Todas as nossas regiões abaixo dos 20 graus. E aí a gente tem o destaque, claro, para Caçador, Lages e Joaçaba com 15 e 16, não passando muito disso, mas o restante do nosso mapa é na casa dos 19, 18, ou seja, ainda friozinho sim para essa tarde de quarta-feira. Agora eu tô falando aqui, mas eu sempre gosto de trazer para vocês como é que tá começando a nossa quarta-feira, o amanhecer, para ver se tá batendo aqui com a nossa previsão do tempo. Vamos fazer o nosso giro de câmeras aí pelos céus de Santa Catarina e eu quero começar te mostrando Blumenau. Blumenau é nossa primeira parada dentro das nuvens Blumenau. Mais nuvens para hoje, céu mais encoberto, um pouquinho mais cinza, mas pode ter alguma espiadinha do sol sim, tá? Vai ser um dia no geral mais seco, é o nosso respiro, o nosso fôlego dessa semana movimentada. Por enquanto 13 graus nos termômetros. Tá frio, hein? De lá a gente dá uma espiadinha. Como é que tá começando? Balneário Camboriú, ao vivo na sua tela, um dia com cara de poucos amigos, carrancudo, cinzento. Mas, de novo, não temos tanta previsão de chuva, pelo menos não consistente e persistente para hoje, viu, Balneário Camboriú? 15 graus nos termômetros, tá frio também. Agora a gente dá uma espiadinha, como é que tá amanhecendo o nosso bom dia agora em Dionísio Cerqueira. Lá no oeste um pouquinho mais aberto, olha o que eu falava para vocês, aparecendo um pouquinho mais do sol também e segue assim para hoje, 13 graus nos termômetros. Amanhã, já quero falar para vocês que a gente teve esse respiro aí, a gente tem essa quarta-feira que é um certo fôlego, é uma quarta-feira um pouquinho mais seca, mas para amanhã a instabilidade volta a aumentar, tá? A gente tem uma nova formação de frente fria aqui no sul do Brasil, associada a um ciclone extratropical aqui na costa do Uruguai, na costa do Rio Grande do Sul também, ou seja, tudo isso nos traz condição de chuva, temporais isolados para todo o estado, tá? A gente está falando aqui especialmente nas regiões que estão mais próximas aqui do Rio Grande do Sul, porque é que a gente vê primeiro fazendo aqui essa abertura das instabilidades e depois avançando para todo o nosso estado. Para
quando que a gente vai ver isso? E principalmente aí tarde e noite, tá? Início do dia, amanhã, ainda vai ser um pouquinho mais estável, mas aí quinta-feira para frente, ali à tarde para frente, já começa a virar a chave. Nas temperaturas, poucas mudanças, uma pequena elevação aqui nas mínimas e nas máximas. Estou falando aqui de máximas que variam de 10 a 14 graus e as mínimas de 10 a 14 graus e as máximas de 17 a 22, ou seja, a gente consegue romper aquela barreira dos 20, isso lá para quinta-feira, tá? Eu já quero repassar com vocês a semana, porque tem um aviso muito especial, muito importante. Acompanha comigo, olha para a tela. Sexta-feira, a gente tem aquela frente fria instalada ainda e alguns temporais isolados, ou seja, a quinta-feira é muito parecido com a sexta. Mas no sábado, entre madrugada de sexta e manhã de sábado, a gente tem um avanço de uma massa de ar frio. Ela estabiliza o tempo e ela traz também o quê? Uma chance de neve. Ah, pois é, quem é que contava com isso, hein, Marta Gomes? Nessa semana agitadíssima, até chance de neve. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar sobre esses e outros detalhes dessa chance de neve. Muito bem, expectativa grande. É inverno, né? Se não nevar agora, não neva mais. Obrigada, viu, Bárbara? Até mais. Bora para o último recado da Central do Tempo? Sim, bora para a nossa quarta-feira de respiro, de fôlego. É uma quarta-feira que a gente tem menos chuva, é um dia mais seco, viu? Marta, vou aproveitar, inclusive, para a gente girar o céu de Santa Catarina para eu te contar como é que fica aí os próximos dias. A gente começa pela capital de todos os catarinenses. Vamos começar com Florianópolis na sua tela. Ainda tem bastante nuvem, sim, mas eu já tinha dado uma olhadinha ali fora. Tem umas espiadinhas do sol também, tá? Um dia um pouquinho mais seco, sim. E no termômetro 17 graus, continua assim hoje. E eu já antecipo que amanhã vem mais reviravolta, tem uma nova frente fria chegando. Vamos dar uma olhadinha também como é que tá começando aí a nossa quarta-feira em Maravilha, quase extremo oeste aí, bastante nuvens, carregado sim, mas também tem aberturas de sol porque a gente consegue ver aí pelos prédios, a gente consegue ver pela paisagem que sim, tá aquela briga bonita ali entre as nuvens e o sol se acotovelando ali e nos termômetros 14 graus, tá friozinho sim por lá. E a nossa última parada é no sul do estado para eu mostrar para vocês como é que tá amanhecendo Timbé do Sul. Timbé do Sul fechadinho, encoberto e apesar dessa boa cobertura de nuvens aí, eu quero dizer que tanto para o sul do estado como boa parte de Santa Catarina, o dia hoje vai ser assim, ó, de sol entre nuvens, mais nuvens por vezes do que propriamente sol, mas no geral não temos condição de chuva duradoura. Vamos lá, gente, alguma coisinha isolada, talvez muito dispersa, pode acontecer sim, mas no geral essa quarta-feira é um dia mais seco em relação aos últimos que a gente está vivendo. Vamos aproveitar para repassar também já os próximos dias, deixar todo mundo bem avisado no capricho, no detalhe, inclusive porque nós temos um recado bem importante. Sexta-feira, gente, se instala uma nova frente fria. Formação, ela começa a se aproximar e isso nos traz o quê? Mais condição de chuva. Por isso que eu digo que essa quarta-feira é o nosso fôlego, é o nosso respiro, dia de lavar a roupa, de fazer uma faxina na casa, é hoje, tá? Porque na sexta-feira, aí se instala uma nova frente fria, temporais isolados e no sábado, Martinha, a gente tem até chance de neve. Maravilha, a gente vai trabalhar essa expectativa até lá, porque amanhã tem mais, Claro, né? E a gente conversa sobre isso.